Olá, eu sou Irene. E eu sou Isná. E hoje vamos te levar pelo mundo dos modelos atômicos. Você já parou para pensar sobre do que tudo é feito? Plantas, pedras, gente, animais, computadores, o universo. Será que existe um princípio comum? O que compõe o mundo que nos rodeia? Ao longo dos séculos, os homens tentaram responder a essa pergunta, e os primeiros pensamentos surgiram lá na Grécia Antiga por volta do século V a.C., através das ideias de pensadores pré-socráticos, posteriormente documentadas e aprimoradas por Aristóteles. Segundo ele, tudo era composto pelos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Essa ideia dos 4 elementos misturados ou combinados formarem todas as estruturas durou por muito tempo, até a Idade Média, e foi utilizada e adaptada pela Igreja, medicina e os alquimistas. Mas movidos pela curiosidade científica e suportados pelo experimento, ao longo da história, alquimistas e químicos descobriram que os elementos que formaram a matéria eram diferentes dos 4 elementos. Os filósofos Leucipo e Demócrito afirmavam que a matéria não poderia ser dividida infinitamente, chegando a uma unidade indivisível denominada átomo. Logo, o átomo era a menor parte da matéria. Milhares de anos depois, o cientista John Dalton elaborou um dos primeiros modelos atômicos, e para Dalton, a matéria era formada por essas partículas extremamente pequenas chamadas átomos. Esses átomos eram como uma esfera maciça e indivisível. Mas espera aí, Dalton estava deixando passar alguma coisa? Ah, verdade! Em sua teoria, Dalton não contemplava a natureza elétrica da matéria, o que tornava sua teoria limitada. Entretanto, Dalton iniciou um caminho sem volta na química, a certeza de que a matéria era formada por átomos. No final do século XVI, outro cientista inglês, Joseph John Thomson, realizou alguns experimentos com cargas elétricas e, boom, descobriu que o átomo não era uma esfera indivisível, como sugeriu Dalton. Esse experimento levou à elaboração de um novo modelo. Nesse modelo, Thomson propôs que o átomo fosse uma esfera de carga elétrica positiva e dentro dele havia subpartículas carregadas negativamente. Essas subpartículas foram chamadas de elétrons. Então, espera aí. O átomo, que antes era uma esfera maciça e indivisível, agora é divisível, possuindo partículas muito menor que ele? Sim, agora o átomo se divide em elétrons. Então, será que é possível descobrir outras subpartículas além do elétron? Sim, e foi isso que o cientista Ernest Rutherford fez utilizando a radioatividade. Ele descobriu que o átomo não era uma esfera, mas que na verdade era composto por um pequeno núcleo com carga positiva, e ao redor desse núcleo havia uma região negativa denominada eletrosfera, onde os elétrons giravam ao redor do núcleo. O átomo, que era apenas uma esfera sem estrutura no modelo de Dalton, divide-se em elétrons que estão dentro de uma esfera positiva no modelo de Thomson. Já no modelo de Rutherford, com a ajuda de seus colaboradores, eles descobriram o núcleo do átomo que haviam prótons carregados positivamente e nêutrons que, como o nome já diz, não tem carga. Será que agora chegamos ao modelo final? Não. O modelo de Rutherford existiam algumas limitações, e uma delas era porque, segundo ele, os elétrons se deslocavam em órbitas circulares ao redor do núcleo. Porém, esse modelo contrariava a física clássica, uma vez que os elétrons perderiam energia e acabariam caindo no núcleo. Como isso não ocorria pelo átomo ser uma estrutura estável, o cientista dinamarquês Niels Bohr aperfeiçoou o modelo proposto por Rutherford, formulando sua teoria sobre distribuição e movimento dos elétrons. Ele diz que os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas circulares, chamadas de camadas eletrônicas, com energia constante e determinada. Cada órbita permitida para os elétrons possui energia diferente. Apesar do modelo de Rutherford-Bohr explicar a estrutura atômica, ela ainda apresenta algumas limitações, como por exemplo,
Ele não explica por que o elétron apresenta energia constante, não explica como acontecem as reações químicas. Apesar das limitações do modelo de Rutherford-Bohr, ainda é o mais difundido no ensino médio. Houve muitos outros estudos em relação à estrutura do átomo, levando à criação de outros modelos. Mas isso é uma história para outro vídeo.